Bom dia, turmas, tudo bem? Bom, tô aqui agora para mais uma aula de literatura, tá? Nossa aula foi adiantada, seria na sexta-feira, como hoje seria feriado, vocês vão ter aulinha de língua portuguesa, porque o horário subiu. Então, língua portuguesa entra aí produção de texto, literatura e gramática, né? Bom, em literatura, nós estamos estudando o simbolismo brasileiro desde a última aula. Espero que vocês todos tenham assistido ao vídeo que eu fiz a sugestão, né? Eu acompanho quem fez, quem deixou de fazer as atividades. Então, assim, é meio complicado ficar obrigando o aluno a fazer uma coisa que é necessária para a vida dele e não mais para nossa vida, né? Então, é muito importante que vocês assistam esses vídeos, que é feito com carinho, com dedicação e com muito esforço através de nós professores, tá? Porque não é fácil. Bom, falando um pouco sobre o simbolismo, vocês devem ter lido, né, que ele é um período meio gótico, que fala muito das questões de interior, dos sentimentos, do eu e tudo mais, aquele universo bem subjetivo, saindo, né, ficando diferente do realismo, ele era algo bem subjetivo mesmo, que falava das emoções. E eu apresentei na aula passada alguns dos principais escritores, autores desse período, e eu quero destacar o mais importante deles. Por quê? Porque esse autor, ele traz uma representatividade que é refletida até nos dias atuais, tá? Que é o Cruz e Souza. Tem um pouquinho, né, na aula passada fiz um resumo sobre o simbolismo e tinha um pouco sobre a biografia dele, né, alguns poemas dele. Hoje vocês vão trabalhar com um poema dele, mas eu quis trazer aqui um pouquinho da história e falar um pouco sobre todo esse tema que envolve tanto o poema dele quanto a vida do Cruz e Souza, o poema que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Cruz e Souza nasceu no dia 24 de novembro de 1861, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Filho de escravos, foi apadrinhado por uma família aristocrática que financiou seus estudos, ou seja, ele acabou sendo livre. Com a morte do protetor, abandonou os estudos e passou a colaborar com a imprensa catarinense, assinando crônicas abolicionistas e participando de campanhas em favor da causa negra. Transferiu-se para o Rio de Janeiro no ano de 1890, onde desempenhou várias funções ao mesmo tempo, em que se dedicava à literatura. O poeta faleceu aos 36 anos, vítima de tuberculose, no dia 19 de março de 1898, em Antônio Carlos, município de Minas Gerais. Bom, então vamos perceber, ele nasceu em 1861. A abolição da escravatura só foi acontecer em 1888, ou seja, tinha 10 anos de abolição quando ele veio a falecer, pouco tempo, né? Então, como filho de escravos e que conquistou a sua liberdade graças a uma família, né, que resolveu criar ele teve uma vida de privilégios, porém ele era negro e, sendo assim, ele via os outros negros sofrendo com a escravidão e isso refletia também nos sentimentos dele sobre isso, como vocês viram aqui falando que ele assinava crônicas, né, escrevia crônicas com o tema sobre a abolição. E nos seus poemas ele também retrata um pouco sobre isso. No resumo da aula passada e no vídeo da aula passada que eu sugeri que vocês assistissem, fala muito de que ele era um pouco focado em falar e escrever sobre coisas brancas, branco, branco, porque aquilo a gente percebe que refletia no psicológico dele. Então, era alguma forma dele tentar se ver dentro daquele universo, mas ao mesmo tempo lutar pelo universo dele, pela história dele, do povo dele, né, do povo negro, que era massacrado e violentado, e foram violentados por tantos anos, e a gente tem reflexo da escravidão até nos dias atuais, e isso é muito triste. Não sei, né, alguns de vocês já devem ter tido aulas comigo em outros anos, outras disciplinas e até em outra escola, né? Sempre quando eu falo sobre escravidão eu fico muito emotiva, eu acho uma coisa muito horrível que a humanidade já fez, né, com outras pessoas, que é você usar aquela pessoa como um ser que não tem sentimentos, pior do que se tratava um animal, né? Sendo que era um ser humano assim como qualquer outro, com sentimentos, enfim, não há nada de diferente a não ser aspecto de cor. A gente vive num país que é extremamente misturado, mas que hoje em dia a gente vê o reflexo da escravidão, com o racismo, né, com o preconceito que existe e com a vida que ainda levam
as pessoas negras neste país, por isso a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa combater o racismo de todas as formas. Eu estou sempre falando sobre isso porque eu acho importante que a gente fale, ainda mais que agora está aproxima o mês de novembro, né? Dia 20 de novembro é o mês, é o dia, né, da consciência negra no Brasil. Fala-se muito sobre consciência negra, mas as pessoas parecem que não têm de fato essa consciência. Falar um pouco sobre a questão da escravidão, trouxe algumas imagens, né? São coisas assim terríveis, horrorosas, quando a gente fala sobre isso, inadmissíveis, inaceitáveis e inimagináveis, coisas que a gente nem consegue imaginar, de tão horríveis, né, e cruéis. Bom, durante a escravidão, que durou muitos anos, os negros eram submetidos a trabalhos braçais, a todo tipo de trabalho. E com isso eles eram violentados, né, colocados no tronco quando resistiam a alguma coisa. Eles dormiam em senzalas, acorrentados, presos, não tinham condições de alimentação básica, nada, né? Eles eram vistos assim pior mesmo do que animais. E então esse processo terrível e horroroso aconteceu em vários lugares, né, do planeta Terra, não foi só no Brasil, né, mas em outros lugares também. Não foi no mundo todo, alguns países não eram escravocratas, tá? Infelizmente o nosso país foi um dos últimos países a eliminar, acabar com a escravidão, isso não é, né, um motivo de orgulho, e hoje a gente vê reflexo ainda do que vive o negro dentro do Brasil. Vamos refletir um pouco, falar um pouco sobre liberdade, sobre ser livre. Eu vou ler algumas perguntinhas e eu gostaria que vocês aí, né, no jeitinho de vocês, da melhor forma, fizessem essas reflexões. Se quiserem me mandar um áudio, me mandar um vídeo para falar um pouco sobre o que você refletiu, eu vou ficar muito feliz. Mas essas reflexões são principalmente para que vocês entendam o poema do Cruz e Souza que a gente vai trabalhar, tá? O que é ser livre? E aí, o que é ser livre para vocês? Para mim, ser livre é poder, né, fazer aquilo que eu tenho vontade, sem pressão da sociedade, sem pressão de padrão, sem ter medo de sair na rua, ser assaltada, ser estuprada, violentada, abusada, principalmente como mulher, porque a gente sabe que a mulher vive uma questão de violência muito grande devido a uma circunstância também histórica, assim como a escravidão. Poder entrar nos lugares sem que as pessoas me olhem diferente, sem que as pessoas me julguem pela aparência, sem que as pessoas me julguem pela minha cor. Ser bem atendida e respeitada por todos. Acho que isso é ser livre. Estar livre dos julgamentos, né, das pessoas. Mas e para você? Pensa aí. Após a abolição, os negros pretos, eu coloquei entre parênteses pretos, porque hoje a gente precisa também empoderar as palavras. Eu falo assim, vamos empoderar as palavras femininas, vamos empoderar as palavras também de negritude, né? De que falar preto é como se fosse uma coisa negativa, e não. Preto, a cor preta, é uma coisa positiva. A gente pode falar que aquela pessoa é preta, tá? Sem ter medo de falar que é preta, sem ter medo de falar que é negra. E eles gostam de... Eu converso muito com esse pessoal, leio e pesquiso muito, né? Com as pessoas de grupos de fala, porque eu não posso falar por eles, eu posso falar por mim, porque eu não sou negra, né? Então eu não posso falar por mim. Então eles sempre me falam, sempre que eu leio, eles preferem serem chamados de pretos, porque preto é positivo, né? E na sociedade negro não é visto como uma coisa positiva. Será que depois disso eles tiveram essa liberdade realmente conquistada? Ou a gente ainda vê, e aí os dados, né? Eu já trouxe para vocês para falar sobre aquela crônica, a última crônica, falando sobre racismo, né? Que os dados mostram que 80% da população carcerária é negra, os assassinatos, em sua maioria, acontecem com as pessoas negras, o estupro acontece mais com as mulheres negras. Então a gente tem dados, e contra dados não há argumentos. Outro ponto. Atualmente os negros são livres? Será que as pessoas saem nas ruas se sentindo seguras? Vão ao shopping se sentindo seguras? Se sentindo livres? Ou elas têm medo de sofrerem racismo, preconceito? Existem diferentes tipos de liberdade? Oh, meu Deus, escrevi errado. De liberdade? Pronto, consertei minha palavra. Liberdade. Existem diferentes tipos de liberdade? Quando a gente fala de liberdade, né? A liberdade da escravidão. Pronto, acabou. Os negros foram livres.
né? Acabou o sofrimento, mas acabou o sofrimento da escravidão. Mas o reflexo da escravidão a gente percebe que ele existe até hoje, porque eles foram livres, mas o governo não garantiu para eles terra, não garantiu para eles emprego, não garantiu para eles nada. Então eles tiveram que se construir e reconstruir do zero e sem nada, sem apoio. Então isso foi gerando uma situação de marginalidade que é refletida até nos dias atuais, né? Então, não é livre, não é só você não estar preso dentro de casa ou preso dentro de uma jaula, mas ser livre, nessa liberdade, liberdade de escolha, de ser quem você quiser, né? Isso as pessoas, mesmo assim, ainda existe muita prisão, que não é literal, né? Não é nas correntes, mas são prisões da alma, prisões da vida, prisões que a sociedade institula na vida das pessoas, né? Nas nossas vidas. Você se preocupa com a consciência racial? E aí? Você tem consciência racial? Ou você dissemina ódio? Você tem pensamentos racistas? E os seus pensamentos, você expressa ele para as pessoas? É muito importante lembrar que não basta você falar, eu não sou racista. A gente tem que lutar, a gente tem que ser antirracista, lutar contra o racismo, né? Então, ter consciência racial é isso, é se preocupar, é se colocar no lugar do outro, é lutar para que o outro tenha direito de fala, direito de voz e de vida também, tá bom? Então, isso é muito importante. Não falar, eu me preocupo, mas até que ponto? O que você faz de verdade para mudar? Qual é a sua consciência? O que você tem feito? Ou você tem disseminado só ideias com piadinhas racista, com argumentos racistas? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que refletir, não é mesmo? Bom, eu gosto tanto desse assunto, né, de falar sobre isso, de consciência, que eu já tô gastando aqui 11 minutos. Bom, então o poema que a gente vai trabalhar do Cruz de Souza é o poema Livre. Eu quero que vocês façam uma leitura desse poema. Ele é em formato de soneto. Apesar dos simbolistas não se preocupavam muito com a estrutura, mas o poema dele é bem estruturadinho. O que é o soneto? O soneto é um poema com a estrutura fixa, com as duas primeiras estrofes de 4 versos e as duas últimas de 3 versos. A gente fala de 2 quartetos e 2 tercetos, certo? Então, livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a éterea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre que andar, para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para glosar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Então, ele está falando do direito de ser livre, né? E como negro que era, como filho de escravos que ele era, a gente já sente muito isso, que é esse desejo que ele tem de liberdade, né? Dessa esperança de que isso de fato um dia acontecesse. E veio a acontecer, mas se a gente for refletir, né? Como eu falei, até os dias atuais, a gente vê que existem muitas prisões que não são físicas, mas são da pressão da sociedade, do medo, do assassinato, do racismo, do preconceito e tantas histórias horríveis que a gente tem visto, né, gente, na internet, contra jogadores, contra entregadores de comida e tantas outras situações horríveis. A gente precisa lutar e combater isso, né? As questões. Número 1. Explica o assunto abordado no poema. Então, eu comentei algumas coisas, vocês vão ler e vão explicar com suas palavras aí o assunto. Quais os sentimentos do eu lírico em relação à liberdade? Quem que é o eu lírico? Isso é muito fundamental a gente saber o que é o eu lírico na língua portuguesa, principalmente em literatura, né? Expliquei isso para vocês no começo do ano. O eu lírico é aquele ser que vive a história do poema, né? Que narra e vive a história do poema. É ele que tem aqueles sentimentos, não necessariamente o autor, mas o eu lírico sim é o ser que vai sentir tudo aquilo ali daquela história. 3. Identifique características do simbolismo que estão presentes no poema. Bom, na aula passada eu passei um resumo falando sobre o simbolismo, tinha várias características bem pontuadas. Então vocês vão identificar o que você consegue ver que tem nesse poema que tem a ver com o simbolismo. Então vai ter que dar uma lida no resumo passado se não leu e se não lembra. 4. Ao longo do poema, o autor fez uso da figura de linguagem repetição ou anáfora. Ele repetiu o tempo todo, né, gente? Livre, 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 livre em todas as estrofes. Qual a finalidade desse uso? Vamos pensar, para que servem as repetições dentro de um texto? É uma figura de linguagem, a gente também chama de anáfora, né? Então, para que servem essas repetições? Eu quero que vocês reflitam e pensem sobre isso, para responder essa questão. Finalidade é o mesmo que objetivo, né?
5. Qual a relação do autor com o tema abordado no poema? Olha só, eu falei do autor, falei um pouco da vida dele, e o tema já tá bem claro, né? Livre, falando da liberdade, principalmente a liberdade do povo negro, naquele período de escravidão. Então, qual que é a relação da vida dele, do autor com o poema? Acho que tem tudo a ver, eu falei no início da aula, né, sobre ele, um pouco sobre a escravidão, então essa questão tá fácil. Façam com compromisso, escrevam no caderno, respondam no caderno, tira foto, manda no portfólio, responda as questões do fórum para eu poder corrigir e marcar a frequência de vocês, porque o portfólio vocês têm mais tempo para poder enviar, né? Talvez se vocês não enviem hoje, vocês tenham uma data ainda para poder enviar, mas o fórum tem que ser respondido hoje até às 17 horas para eu ver qual realmente fez a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição até às 17 horas. Desejo um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.